Pessoal, bom dia. Eu vou explicar para vocês aqui então a tabela de distribuição normal como prometido, né? Aqui eu quero que vocês observem três coisas. Eu tenho aqui o equacionamento, né, a formulação matemática da distribuição normal, também conhecida como distribuição normal reduzida, porque está dessa forma aqui, né? Não é aquela forma lá de com toda a expressão completa, como geralmente se vê na estatística mais aplicada, né, mais teórica, mais conceitual. Então aqui, por isso que aqui é chamado também de distribuição normal reduzida. Outra coisa que eu quero que vocês mostrar para vocês aqui é como verificar, como analisar a parte gráfica, tá? Isso tem que ser muito bem entendido, porque na verdade você só consegue responder as questões de forma adequada se você entender o que é a análise gráfica. Entendendo a análise gráfica, você consegue tranquilamente responder qualquer pergunta. É a partir dela, né, que você começa a fazer, na verdade, toda a análise do problema. E, por último aqui, explicar então o que é essa tabela, né? Que são esses valores que vocês vão encontrar aqui na tabela. Dependendo da fonte que vocês consultarem, do material, vai ter valor, não é valor, né? Vai ter as informações estariam um pouco diferentes aqui, em função de que essa tabela que eu estou apresentando para vocês, ela é uma tabela que a gente chama de espelhada, tá? Ela tem a parte, digamos, positiva, então ela vai, na verdade, aqui apresentar valores positivos e a gente teria que espelhar, ou tem que espelhar, para chegar na parte negativa, tá bem? Então eu vou explicar para vocês essas três coisas: a tabela, a análise gráfica e a equação nessa apresentação, nessa aula que eu estou falando para vocês agora, tá? Vamos começar então pelo valor de Z, para todo mundo entender, e depois a gente parte para as outras duas análises, que é a parte gráfica e a parte da tabela. Aqui o valor de Z quer dizer o que então para a gente? Esse X é o evento. Mas que evento que é esse? Depende da série histórica. Eu passei para vocês duas séries históricas, né? A série de máxima total, máxima diária anual, e a precipitação máxima anual. Poderia ser de temperatura média, poderia ser de umidade relativa, poderia ser de vazão máxima, poderia ser de vazão média, poderia ser de vazão mínima. Então isso aqui é o evento, é a pergunta que eu quero responder ou que eu quero fazer, tá? É o X, é o evento que está associado então à distribuição que eu estou analisando, que nesse caso é a distribuição normal. Quando eu venho para cá analisar esse aqui, né, o X barra é a média. Média de quê? Né? É a média dos seus dados da sua série histórica. Então, total anual, média de total anual, ou média de máxima diária anual, ou média de vazão máxima, ou média de vazão mínima, ou média de temperatura relativa, ou seja, da série que você está analisando. Aqui é a mesma coisa, né? Desvio padrão amostral. Amostral porque, lembrando que os nossos dados são dados amostrais e não populacionais. Então, tem que ficar atento com isso, porque quando for calcular usando o Excel ou até mesmo o calculador, lembrar que isso aqui é um desvio padrão amostral, porque representa a amostra e não a população de forma geral. Tá? Então, dito isso, o que é cada um desses componentes, vocês vão ver o seguinte, que o Z, vamos lá então analisando o valor de Z. Se o valor do evento que eu quero analisar, começando por aqui, né, é maior do que a média, o que vai acontecer? Esse valor aqui em cima do numerador será positivo. Tá? Se o valor de X for exatamente igual à média, então significa que esse valor aqui, né, do numerador será igual a zero. Tá? E se o valor de X
for menor do que a média, então significa que esse valor do numerador será negativo. Como o desvio, né, amostral ele é sempre positivo, o que vai, na verdade, comandar, digamos assim, o sinal será justamente o numerador. Tá? Então, existem essas três possibilidades. Ou ser maior que zero, ou ser igual a zero, ou ser menor que zero. Tá? Como que a gente enxerga isso agora na análise gráfica? Vamos para cá. Na análise gráfica, a gente enxerga o seguinte, que esse valor que eu falei com vocês, se ele for do x maior do que zero, ele está nessa região aqui à direita. Porque o valor de x for maior do que a média, aqui no gráfico ele está onde? À direita. Se o x for igual à média, indica que ele está nesse valor zero exatamente. Então, o zero indica o valor da média quando você está calculando z. E faz todo sentido quando você compara essas duas situações aqui em cima, né? Quando você compara o valor de x com o valor de x barra. E agora a terceira situação, que é o quê? Que o x menor do que a média. Então, aí nessa situação, o valor está à esquerda. Então, o z vai assumir valor positivo quando o x for maior que o x barra. Ele vai assumir valor igual a zero quando o valor de x for igual à média, exatamente. E vai assumir o valor de z negativo quando x for menor do que o x barra. Tá? Então, isso tem que ser entendido, tanto aqui quanto na parte gráfica. Então, repetindo, x maior do que x barra, x igual a x barra e x menor do que x barra, ou seja, menor que a média. Tá? Então, essa situação, essas três possibilidades podem acontecer. Né? Por isso que o valor de z é mais ou menos quando a gente faz aquele cálculo lá no roteiro. Agora vamos ver o seguinte, como é que a gente junta essas duas informações que eu tenho, que é do questionamento matemático, que é da análise gráfica, com a tabela. Tá? Então, quer dizer o seguinte, que essa tabela aqui, esse valor de z, na verdade, ele está representado aqui, ó, nesta... Deixa eu marcar para vocês aqui para ficar fácil entender. Aqui está o valor de z. Desce um pouquinho mais aqui, mas eu não vou mudar o slide para não prejudicar o entendimento, tá? Aí eu vou explicar com isso daqui, depois vocês vão ver que tem valores que estão acima, né? Abaixo, desculpa, aqui ainda que poderiam aparecer. A tabela não está completa no visual para vocês, tá? Mas ela está completa no material que está disponível para vocês fazerem. Então, o valor de z é aqui, ó. Ele está aqui nessa coluna e está aqui nessas colunas, né? Essa linha representa, na verdade, várias colunas. Então, vamos supor, se eu quero, deixa eu marcar aqui para vocês, se eu quero encontrar um valor de z igual a 0,65, então 0,65 eu vou fazer o quê? Primeiro eu marco aqui, né? Vou marcar para vocês aqui o 0,6, né? E aqui eu vou marcar o 0,65. Desculpa, 0,05. Então, se você somar esses dois aqui, vai dar o 0,65. Então, o valor de z, ele está representado, primeiramente, você olha nessa coluna, né? Que tem, então, um inteiro e a primeira decimal, tá? Mesmo que esse inteiro ainda, né, não exista, digamos assim, seja o zero, seja só as decimais, como eu estou representando para vocês aqui o 0,6. E aqui, né, vocês têm a segunda decimal. Então, se o número for 0,65, eu tenho que fazer a leitura desse jeito. Vamos pegar outro aqui para todo mundo entender.
Então, por exemplo, se for 1, se o valor de Z, tá, for 1,08, não confunda 1,08 com 1,8, né? Então, o 1,08 seria isso aqui, tá? Agora, o que cada um deles representa, na verdade? Então, isso é só para a gente entender o valor de Z. O que representa, então, o 0,65 ou o 1,08? Se vocês voltarem aqui para a equação, né, só mudar aqui para não ter problema. Se vocês voltarem aqui para a equação, o que vocês vão ver, então? Olha só. Se eu considerar primeiro que a análise é positiva, né? Vamos, por enquanto, esquecer, então, o número negativo. Então, quer dizer o seguinte, que o x ele é maior do que a média, se eu achei um valor de 0,65. Tá? Agora, como isso aqui, o numerador, né, é x menos x barra, e está sendo dividido pelo denominador, que é o desvio amostral, então quer dizer que se o número resultante for menor do que 1, indica que o valor que eu estou analisando, que eu encontrei, é menor do que o desvio padrão amostral. Se o valor for, né, dessa razão aqui, for maior do que 1, quer dizer então que o que eu estou analisando aqui, né, o x menos x barra sobre o sigma x, é maior do que 1. Então, quer dizer que a diferença nessa análise aqui do numerador em relação ao desvio padrão amostral, ou seja, a razão, ela é maior que 1, indica então que a diferença, né, é maior que 1, ou seja, a razão entre o valor encontrado aqui e o desvio amostral é maior que 1. E se ele for exatamente igual a 1, significa que a gente está trabalhando com o desvio, né, igual a 1, ou seja, é uma unidade do desvio. Então, o 0,65 aqui indica o quê? Que é 0,65 unidades do desvio, ou seja, a razão não chegou nem a um desvio. Quando eu trabalho aqui com 1,08 nesse exemplo, implica o quê? Que o valor, na verdade, ele é praticamente uma unidade do desvio que eu estou encontrando, tá? Então, o valor de Z, ele representa o número de unidades do desvio. Em relação ao quê? Em relação à média, tá? Um desvio em relação à média, 1,08 desvio em relação à média, 0,65 desvios em relação à média, tá? Então é isso que a gente vai analisar, que representa, na verdade, esse valor de Z. Lembrando então que o Z você vai ter que somar essa coluna, tá, a essas colunas aqui, né, dependendo do valor que for o valor de Z. Então, toda vez que o valor de x for fornecido, né, a pergunta envolver o exemplo, né, o problema envolver x, vocês têm como calcular Z, porque você já calculou x barra e você já calculou o desvio padrão amostral. Você já calculou média e já calculou o desvio padrão amostral. Então, você já tem o valor de Z, né, porque o x foi fornecido. Então, você consegue calcular o valor de Z. Então, vamos supor que a resposta fosse uma dessas duas aqui, só para a gente começar o entendimento, o 0,65, né, e o 1,08. Então, nessas duas possibilidades, tá, eu estou explicando para vocês, então, o que é o valor, né, como que eu chego no valor de Z, e explicando para vocês o que significa, né, esse valor de Z. Então, o valor de Z, o significado dele é o número de desvios em relação à média. Então, quando eu tenho o Z igual a 1, eu tenho um desvio em relação à média. Só lembrando que estou tratando agora dos casos positivos, tá? De valor de Z positivo, por enquanto, para ninguém confundir.
Ok, então vamos começar no primeiro exemplo aqui, 0,65. Isso é o valor de Z. Mas o que representa essa parte interna da tabela, então, propriamente dita? Essa parte interna da tabela, ela representa a área abaixo da curva, tá? Aqui, nessa tabela de vocês, especificamente, ela representa a área positiva, né? E a área positiva é essa que está aqui à direita, então, tá? Essa que está aqui à direita. Então, não só o que está marcado, que está à direita, tudo que está à direita aqui, ó, né? Tudo que está à direita aqui representa, então, a área que é os 50%, na verdade, tá? O 0,5. Se vocês depois baixarem a tabela, vou mostrar mais ao final para vocês. Posso até mostrar aqui, né? Se vocês baixarem aqui, ó, né, vocês vão ver que vai ficar aqui, ó, 0,499, ou seja, os 50%, né? Ou o 0,5 ou a metade da área. Então, aqui internamente, tá? Internamente é a probabilidade. A probabilidade, então, na verdade, é a área abaixo da curva, tá? Então, a primeira coisa que eu quero explicar para vocês é isso. Se eu pegar aqui, então, e considerar o 0, vou fazer da mesma cor para todo mundo entender que está relacionado a isso. Se eu fizer então aqui o 0,65, qual que é a probabilidade? A probabilidade está aqui, ó, tá? É o valor de 0,2422, ok? Se eu considerar então o 1,08, vou mudar de cor aqui de novo para todo mundo entender que se trata então dessa análise de 1,08. Então, se for 1,08, o valor seria esse aqui, tá? 0,3599. Mas vamos lá então. Se 0,65 é 0,65 desvios em relação à média, faz sentido ter um valor, né, abaixo da área, um valor abaixo da curva, a área representando um valor menor aqui do que aqui. Concordam comigo? Então, quando eu for representar isso, quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, que quando eu fizer a representação, o 0,2422 é desse valor, né, central, tá? Desse valor central, que é a média, eu vou puxar então, como se fosse uma cortina, né? Eu vou analisar aqui à direita, ó, tá? Eu vou andar para a direita. Deixa eu mudar aqui a cor para não ficar ruim a visualização para vocês. Então, se eu faço isso aqui, ó, eu vou na verdade considerar que eu estou caminhando para a direita em relação ao quê? Em relação a esse valor central, tá? Se eu for analisar então o 0,2422, eu tenho uma certa área. Aqui eu vou traçar só o valor, digamos assim, né? E o que está compreendido então entre o zero e essa linha vermelha que eu acabei de traçar seria o correspondente a 0,2422, por exemplo, tá, gente? E eu vou traçar agora aqui o 0,3599. Então, tem que estar à direita, nesse caso aqui, tá? Então, representando para a gente que essa área, né? Essa área considerada aqui é maior do que a outra área. Eu acabei exagerando um pouquinho aqui no valor, mas o 0,3599, então, seria o quê? Seria do zero, tá? Compreendendo toda essa área abaixo da curva, até chegar nesse limite aqui, que seria o que está representando, então, por essa reta aqui, tá?
Então, toda essa área aqui, ó, abaixo da curva, até esse limite aqui, tá? Onde está essa reta. Então, isso representa a probabilidade, né? Ou seja, então o 0,2422 é a probabilidade, o 0,3599 é a probabilidade. Agora, vem a seguinte análise. Depende de qual é a pergunta, porque isso ainda não é a resposta. Mas vamos lá. Se eu considero, tá? Se eu for considerar que a pergunta, na verdade, é para algum valor menor ou igual a esse, então significa o quê? Que eu estou analisando o que está à esquerda dele, o que a gente chama de não excedência. E aí vem um detalhe importante, né? Se esse 24,22 é não excedência, é menor ou igual, e ele representa a área apenas do zero até aqui, quer dizer que o valor, na verdade, que eu estou analisando, quando eu trato de menor igual, tá? À esquerda dessa marca que eu fiz aqui, então quer dizer o quê? Que eu tenho 0,2422 aqui, mais 0,50 aqui. Então quer dizer que eu tenho um valor de 0,7422 à esquerda. Ou seja, a probabilidade de ser um valor menor ou igual a esse, que o valor eu não estou considerando aqui, né, para fazer essa análise para vocês. Tá? Estou apenas considerando a explicação de Z de probabilidade sem falar que valor que é esse. Mas então, menor ou igual a esse seria a probabilidade de 0,2422. Se eu analisar, tá, agora a situação em que a probabilidade é de excedência, ou seja, de ser maior ou igual a esse valor, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que subtrair o valor de 0,5. Por que 0,5? 0,50, né? Porque toda a área abaixo dessa curva aqui, à direita, ela é 0,50, tá? Como é esse 0,50, então? Eu vou ter que subtrair de 0,2422, isso dá um valor de 0,2578. Então, quer dizer o seguinte, vamos lá. Da média até aqui, eu tenho 0,2422. Abaixo desse valor, menor ou igual a esse valor, tá? De x que eu não representei aqui, mas que dá um valor de z igual a 0,65, abaixo dele tem uma probabilidade, né, de não excedência de 0,7422, que é o 0,5 mais o 0,2422, tá? E acima dele tem um valor então de 0,2578. Como tudo isso aqui é 100%, é 1, então você também poderia fazer o 1 menos o 0,7422, tá? Vamos partir agora então para o outro aqui, que seria 1,08. 1,08 deu 0,3599. Então, se ele deu 0,3599, eu representei aqui, né, por essa linha. Então, é toda a área abaixo dessa curva aqui. Isso quer dizer o que, então? Que acima da média, tá, eu tenho uma probabilidade de 35,99%. Abaixo deste valor, menor ou igual, não excedência, aí eu teria que considerar, então, o valor, né, à esquerda, todo, que é 50%, 0,5, 0,50, mais o valor de 0,3599, ou seja, então abaixo desse valor de x, que eu não estou considerando aqui, né, eu só fiz o cálculo direto considerando z,
não sei qual o valor de x que é. Na verdade é que eu não apresentei para vocês nem x, nem x bar, nem sigma x, nem nada. Mas abaixo dele, então, eu tenho um valor de 35,99 mais 0,5, então seria 0,8599. Mas vamos ver, então. Se eu tenho 0,8599, e se eu quiser fazer, então, né, a probabilidade acima desse valor, então representaria o quê? O que está aqui, ó, né? O que está aqui à direita, então seria 0,50 menos 0,3599, ou seja, 0,1401. Então eu consigo encontrar esse valor aqui de 0,1401 se eu fizer o 0,50 menos esse 0,3599, ou se eu fizer o 1 menos 0,8599, né? Que é 3599 aqui, mais 0,5 aqui, e seria então 0,8599. 1 menos 0,8599, ou 0,5 menos 0,3599, os dois dão a mesma resposta, e a gente chega então em 14,01%. Isso quer dizer então o quê? Que abaixo desse valor, ou seja, menor ou igual, eu tenho 85,99%, e acima desse valor eu tenho 14,01%. Tá? Agora eu vou apagar aqui as anotações para voltar a fazer para vocês o seguinte, então. Vamos dar um outro exemplo aqui, que seria a situação à esquerda agora, tá? Então vamos supor que agora eu estou analisando um valor que está à esquerda. Eu vou mudar o valor de z, só para todo mundo acompanhar desde o início e não ter nenhum problema de entendimento. Então vamos supor que agora o valor de z é igual a 1, vou colocar aqui 1,23, tá? Nesse exemplo. Então o valor de z é 1,23, só que o valor de z agora vai ser considerado negativo, tá? Então quer dizer o quê? Que está à esquerda da média. Então corresponde a 0,3907. Então ele está à esquerda da média e representa a área à esquerda da média. Então é tudo isso aqui, ó, que está abaixo da curva, representa 3907. Então essa área é a probabilidade. Só que como o valor de z agora é negativo, vamos analisar aqui então. O que eu estou encontrando agora, o que eu estou analisando agora, é a área abaixo dessa curva. Ou seja, marcando aqui só para vocês entenderem, é essa área aqui, certo? Se essa área representa 3907%, quer dizer que então que é o seguinte, analisar agora. Se eu estou buscando a probabilidade de ser menor ou igual a esse evento, lembrando que esse evento resultou num valor de z menos 1,23, ou seja, ele é 1,23 negativo, porque ele está menor que a média, e ele é 1,23 negativo, porque ele representa 1,23 unidades de desvio padrão, tá? Negativo porque está à esquerda, porque é menor, porque o valor do x é menor do que a média. Então, aqui essa linha, ela representa, é como se ela representasse o valor, né? O valor de x que levou até esse valor de z, 0,123 negativo, que levou, na verdade, né, a um valor de desvio
de 1,23 em relação a uma unidade, ponto 23, tá? Do desvio. Lógico que ele é negativo porque está à esquerda da média. Quando você analisa aqui agora, então, vamos lá pensar no menor igual, não excedência. Então, menor igual, gente, seria essa areazinha aqui, ó. Então, a resposta agora não é o 39,07. A resposta agora é o quê? É o 0,5, né? É o 0,50 menos o 39,07. Se vocês fizerem essa conta aí, vocês vão ver então que a área à esquerda, né? Essa área à esquerda, ela representa aqui, ó, essa área aqui, tá? Ó, essa que tá aqui, ela representa então quantos por cento? Ela representa 10,93%. Então quer dizer o quê? Que se o valor de Z for esse, e eu quiser um valor de não excedência menor ou igual, eu tenho que analisar então aqui a esquerda, e essa esquerda é 0,1093. Isso quer dizer não excedência. E se o valor for de excedência maior ou igual, aí eu vou ter que somar esse valor, né, o 0,3907 a 0,5, ou 50%. Então, eu vou ter um valor de 0,8907, compreendendo tudo que está à direita aqui do gráfico, tá? Então, essa representação aqui, 0,8907, e aqui é 0,1093, tá? Então, com isso, eu estou explicando para vocês apenas a parte, digamos assim, da tabela em si, né? Finalizando aqui, mostrando então o que é o valor de Z, né? Que é o equacionamento, o que ele representa, o que é cada um dos componentes, o que é a análise gráfica e como que tem que ser feita, tá? E o que representa o valor de Z na tabela, aqui nessa primeira coluna, nestas colunas da segunda decimal, e o que representa o valor interno, que então no caso é a probabilidade. Lembrando que a probabilidade é o valor da área abaixo da curva. E lembrando que nós temos uma tabela espelhada, onde para eu saber se é negativo ou se é positivo, eu tenho que fazer essa conta e tenho que analisar aqui. Se é menor que a média, ele é negativo e está à esquerda. Se ele é maior do que a média, ele é positivo e está à esquerda, tá? Então, com isso, eu encerro aí a explicação da tabela, né, da distribuição normal, da análise gráfica e do equacionamento, explicando todos os parâmetros, e depois eu volto com um novo vídeo mostrando para vocês exemplos da forma como eu pedi para vocês responderem, tá? Então aqui o objetivo, na verdade, era simplesmente explicar para vocês a questão de sem fazer nenhum exercício, né? Explicar apenas como é, na verdade, como deve ser a análise da tabela em si. Aí na próxima explicação eu trago para vocês então os exemplos, para que vocês possam então entender como que eu faço quando eu considero os valores numéricos, tá joia? Então espero que vocês tenham entendido, qualquer dúvida é só falar.